Agora o que nós faremos é a montagem da interface. Uma interface bem inteligente agiliza muito o trabalho de diagramação, pois você vai colocar na sua tela todos os recursos necessários para o seu trabalho. Acompanhe. Abrindo o InDesign, nós já temos uma interface que a Adobe entende que é essencial. Você pode perceber que nós temos aqui barra de menus, barra de controle, caixa de ferramentas e algumas paletas. Mas se nós entrarmos no menu Window, dentro dele existe o grupo Workspace. E lá você pode perceber que a interface essencial já está habilitada. Porém, ela traz poucos recursos. Mas veja, o que nós vamos fazer é programar uma interface para o nosso treinamento, para o nosso trabalho. Isso não quer dizer que a interface que nós vamos arranjar é a ideal para todos os tipos de trabalho. Mas pelo menos essa interface já vai nos fornecer todos os recursos que nós precisamos. Então, para começar a montagem desta interface, nós vamos até o menu Window. Dentro dele, nós vamos no grupo Styles. E aí, nós habilitamos a paleta de estilos de caracteres. Você pode perceber que ela já traz com ela também a paleta de estilo de parágrafos. Por quê? Isto agiliza bastante na formatação dos textos, que nós veremos já no capítulo número 2. Agora, basta deslocar esse grupo para o lado direito da nossa interface, para o grupo principal de paletas. O InDesign nos dá uma série de informações nesta operação. Trazendo essas paletas para o lado direito da interface, para o grupo principal de paletas, você percebe de início uma linha vertical azul. Se você solta o grupo de paletas nesse momento, você acaba criando um grupo paralelo. Não é o que nós queremos. Então eu vou um pouco mais adiante e levo este grupo sobre o grupo principal. O que a gente pode perceber é que ele acaba juntando, unindo as paletas num único grupo. Então nós já temos as duas paletas para a formatação de texto, Character Styles e Paragraphic Styles. Nós também vamos trabalhar com objetos. Por isso, voltando no menu Window, nós vamos abrir aqui no grupo Object e Layout, de início a paleta Transform. O que nós fazemos com essa paleta? Se você tem uma caixa para aplicação de texto ou uma caixa para aplicação de imagem, ela tem dimensões e ela também tem o seu posicionamento. É justamente o que a paleta Transform faz. Levamos também a paleta para o lado direito. Vamos deixar aqui por enquanto. Novamente no menu Window e no grupo Object Layout, vamos habilitar também as paletas Align e Pathfinder. Elas trabalham em conjunto. Porém, é interessante manter Align, Pathfinder e Transform no mesmo grupo. Então o que eu faço agora é trazer a paleta Transform para junto do grupo Align e Pathfinder. Pronto. Então nós temos aqui um conjunto de paletas onde no Align eu faço alinhamento de objetos, em Pathfinder eu posso mesclar objetos juntando formas e na paleta Transform eu posso programar as dimensões e o posicionamento desses objetos. Este grupo também vai para o lado direito da interface, compondo um grupo maior. Como você pode ver, nós já estamos conseguindo montar uma interface com vários recursos importantes para o nosso trabalho de diagramação. Nós também vamos aplicar gradientes no nosso trabalho, seja em texto ou em caixas. Então, mais uma vez no menu Window, só que agora no grupo Color. Nós já temos algumas paletas de cores na nossa interface. Basta agora chamar a paleta Gradiente. Porém, a paleta Gradiente, ela deve trabalhar de forma independente. Vou explicar por quê. Quando você marca uma cor e quer arrastar essa cor para o degradê, se esta paleta estiver no grupo principal, fica difícil de abri-la. Por isso eu vou manter a paleta do nosso lado esquerdo. É claro que você depois pode colocar a paleta onde você achar mais conveniente.
Nós ainda faremos algumas operações onde o texto contorna as imagens. Então abriremos mais uma paleta. Novamente no menu Window, nós vamos habilitar a paleta Text Wrap. Essa paleta é responsável por fazer o texto respeitar as dimensões ou a área das imagens. Ela também vai para o grupo principal. Basicamente, nós temos nossa interface montada. Faltam alguns pequenos ajustes ainda. Por exemplo, a caixa de ferramentas aqui do lado esquerdo. Ela se comporta como se fosse uma grande coluna. Nós podemos colocar as ferramentas lado a lado. Para isso, basta clicar nesses triângulos duplos logo no topo da caixa. Perceba que fica muito mais fácil agora a localização das ferramentas e também dos seus grupos. E agora, para terminar, nós vamos salvar essa disposição de recursos. Você pode salvar quantas interfaces você quiser. Para isto, nós vamos até o menu Window, no grupo Workspace. E dentro deste grupo, nós temos o comando New Workspace. Abrindo o New Workspace, basta colocar o nome e nós podemos perceber que agora, tanto no menu Window, no grupo Workspace, nós temos o nome da interface que nós salvamos, neste caso foi treinamento, e nós também podemos acessar a interface pelo lado direito. Logo na barra superior, nós temos também acesso a todas as interfaces. Esses recursos ou paletas vão servir para a montagem das páginas, o link das imagens, a organização do trabalho em layers, a formatação de texto, a aplicação de cores e também a organização dos objetos. Muito bem, agora que nós já montamos nossa interface, vamos fazer aí um passeio por ela. Eu vou apresentar os seus recursos principais. Você deve saber que todo software gráfico é organizado da mesma maneira. Nós temos barra de menus, barra de controle, paletas, caixa de ferramentas e também a área de trabalho. Então, para que você tenha uma ideia do funcionamento básico desta interface, nós temos na barra de menus o menu File, com a função de organizar e reunir comandos que trabalham apenas arquivos. Então, quando você precisar abrir, salvar, imprimir, é no menu File que você faz isso. Já o menu de edição, ele trabalha na memória do equipamento, desfazendo operações pelo undo e também realiza algumas operações de edição. Por exemplo, uma delas que é muito importante é o Color Settings, que nós falaremos mais para frente. É através do Color Settings que o InDesign sabe gerar a saída dos seus arquivos, controlando as cores de acordo com o perfil de cor adequado. É no menu Layout que nós determinamos número de páginas, colunas e margens, por exemplo. Já o menu Type é o responsável pela formatação do seu texto, a escolha das fontes e também os tamanhos dos caracteres. O menu Object também é bastante utilizado para o gerenciamento de objetos. Esses objetos são as caixas de imagens e as caixas de texto. Você pode trabalhar o seu posicionamento e as suas dimensões. O menu Table é o menu responsável pela formatação das tabelas. Se você pretende realizar trabalhos com calendários, por exemplo, você pode utilizar o menu Table para isso. O menu View é o menu auxiliar, é através dele que nós habilitamos as réguas, guias e grids. No menu Window, nós temos todas as paletas e grupos para a montagem das interfaces. E se você tem alguma dúvida sobre algum tópico, basta acessar o menu Help e fazer uma pesquisa. Logo abaixo da barra de menus, nós temos a barra de controle. Ela trabalha ao mesmo tempo a formatação de texto e também o ajuste dos objetos. No lado direito da interface, nós temos o grupo principal de paletas, onde na paleta Pages nós vamos trabalhar as páginas, inserindo páginas, organizando páginas. Na paleta Layers, nós vamos organizar o nosso trabalho através de camadas.
Então você pode ter uma camada para texto, uma camada para imagens, por exemplo. Já na paleta Links, nós vamos trabalhar o vínculo das imagens. Então sempre que você importar uma imagem, seja ela bitmap ou vetorial, você tem o link, você tem o vínculo desta imagem com o InDesign. A paleta Stroke serve para a aplicação de contornos nos objetos. Você pode estabelecer não só a espessura do contorno, mas também o tipo de contorno, se ele é contínuo, tracejado ou pontilhado. A paleta Color permite a escolha e aplicação de cores dentro dos objetos e também nos contornos. A paleta Swatches já traz uma série de cores prontas para que você possa aplicar em objetos ou em textos. Agora, para agilizar a formatação dos seus textos, nós temos as paletas Character Style e Paragraph Styles, onde você pode gravar uma série de atributos para parágrafo e texto. Com a paleta Line, nós fazemos o alinhamento de objetos. Esses objetos podem ser alinhados entre si ou com relação ao formato da própria página. Na paleta Pathfinder, nós podemos misturar formas. Por exemplo, temos um retângulo que queremos unir ou fundir com uma elipse. É na paleta Pathfinder que fazemos isso. A paleta Transform permite o ajuste das dimensões e posicionamento dos objetos. Na paleta Text Wrap, nós podemos determinar o contorno das imagens pelo texto. Na caixa de ferramentas do lado esquerdo da nossa interface, nós temos vários grupos. O primeiro grupo basicamente trabalha com seleção de objetos, movimentação de objetos e também ajuste de layout. No segundo grupo, nós temos as ferramentas para a montagem dos boxes, seja para imagem ou seja para texto, e também as opções da ferramenta de texto. No terceiro bloco, nós podemos trabalhar os objetos, cortando esses objetos e também aplicando degradês. No quarto bloco, nós podemos trabalhar o zoom e a movimentação da página. E por fim, nós temos os quadros de preenchimento, o fill e o quadro de contorno. Mais abaixo nós temos uma série de botões para trabalhar o preenchimento de objetos. Ainda é possível determinar se esse objeto tem um preenchimento sólido, gradiente ou preenchimento nenhum através da opção None. Então agora é com você. Monte a sua interface de acordo com o que nós combinamos e pratique bastante.